Oi, amores! Na aula de hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um resumo de tudo que a gente já estudou, tá bom? Olha lá, a gente já estudou vários assuntos, só que eu vou revisar os dois últimos assuntos que a gente deu, tá bom? O nosso primeiro assunto que a gente vai falar hoje é os primeiros povoadores da Terra. Lembra que a gente já estudou sobre isso na sala de aula um pouquinho? Eu já tinha explicado algumas coisas, algumas características desses povos, tá? Lembra que eles são, eles vêm da família dos homídeos, tá? Mas a gente vai falar especificamente sobre os períodos, os 3 períodos, da história, da pré-história, que são o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, tá bom? Bora lá. Uma das características, é só para vocês lembrarem, uma das características do Paleolítico é o que? Essas pessoas, esses povos, eles fizeram o que? Caçadores. Tia, mas como assim caçadores? O que eles faziam mesmo? O que era? Olha lá, eles caçavam, ou seja, iam para as matas e caçavam alguns animais para se alimentar, beleza? Outra era a pesca, viviam da pesca, uma das formas de se alimentar também. E da coleta de frutos, então eles iam para as matas e nessas matas acabavam colhendo alguns frutos da natureza. Então, como é que eles viviam, tia? Eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Era o que eles tinham para se alimentar, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que no período paleolítico eles faziam o quê? Eles quebravam as pedras, Então, nesse período também eles precisavam de alguns objetos, que poderiam cortar o animal que eles caçavam, alguns objetos que facilitariam a vida deles, tá? Então, no Paleolítico, eles vão fazer objetos feitos de pedras, ossos e chifres, tá? Então, como eu falei pra vocês, eles pegavam a pedra, quebravam a pedra, e pegavam ossos de alguns animais, pegavam chifres também, para fazer o que? Lembra que eu expliquei para vocês do machadinho? Pegava a pedra aqui e pegava um pedaço de madeira aqui, ó. Prendia com algum fio, alguma coisa que eles encontravam, um cipó, alguma coisa que eles achavam na natureza e prendiam, tá? E dessa forma eles tinham como usar esse objeto para o seu utensílio, ou seja, para uma proteção, caso algum animal acabasse perseguindo eles, eles tinham como se defender com uma espécie de machadinho, tá bom? Outra forma uma outra característica do Paleolítico foi o que? O domínio do fogo. Lembra que eu falei para vocês? Antes do fogo, eles comiam os alimentos e esses alimentos eles não eram cozidos, eles eram crus, tá? Então comiam o alimento cru. Por isso, muitas das vezes fazia com que essas pessoas acabassem morrendo muito rápido por infecção, por alguma doença, certo? Outra característica em relação ao fogo é que o que? Antes eles pegavam, matavam os animais, da caça, tiravam o couro daquele animal para se proteger do frio, porque era muito frio, tá? E não tinha outra forma de se aquecer se não fosse com aquelas peles dos animais. E uma outra característica do fogo, eu também expliquei para vocês na sala de aula, foi o quê? Que o fogo fez com que eles tivessem uma proteção maior. Tia, mas por que uma proteção maior? Porque os animais não conheciam o fogo, então eles tinham medo do fogo. Então, quando chegava a noite, eles faziam o fogo, ou seja, como se fosse uma fogueira, e aí ficavam olhando a fogueira, fazendo com que os animais que olhassem de fora não acabassem atacando eles. Por quê? Porque tinham medo do fogo, tá bom? Como eu falei pra vocês também, esses povos, eles são o que também? Eles são nômades. Tia, mas eu não lembro mais o que é nômade. Nômades é aquele povo que não se fixa em um lugar, ou seja, não fica em um só lugar, tá? É aquele povo no qual
ele vai ficar um mês em um lugar, outro mês em outro lugar, e assim ele vai andar por vários lugares, né? Por quê? Porque ele não se fixa em um só lugar, tá? Porque eles também são nômades. Tia, mas eu não lembro também por que eles são nômades. São nômades porque não tinham como ficar em um só lugar. Porque às vezes, exemplo, eles passavam um mês em um lugar. Nesse mês que eles ficavam nesse lugar, eles pescavam o que eles podiam no rio daquele lugar. Eles caçavam o que eles podiam, né, naquela mata lá por perto. Então, chegava um determinado momento que ficava escasso já, os animais já estavam visados que não dava mais para ficar, os animais já estavam visados. Então o que eles acabavam fazendo? Né? Ficavam assustados os animais e acabavam fugindo. E aí esses povos acabavam não tendo alimentos, tá? E aí por isso eles eram nômades, ou seja, precisava sair de um lugar para ir para outro sempre, tá? Esse período paleolítico foi um período que teve uma duração muito grande, tá? Olha lá, o outro período é o período paleolítico. Tia, mas olha só, o que foi que aconteceu nesse paleolítico de diferente, tá? Nesse período, eles começaram a desenvolver como se fosse uma forma de inteligência, tá? Começaram a pensar, né? Começaram a prestar atenção no tempo, ou seja, no que acontecia ao redor deles. E aí eles viram que se eles pegassem a pedra e lascassem, ou seja, modelassem aquela pedra, eles poderiam usar aquela pedra para ser perfurante, ou seja, pegar e perfurar alguma coisa, usar como estilo, como se fosse uma faca, né? Pontuda. Então eles começaram a polir, tá? A pedra. E essa pedra mais uma vez foi usada como um tecido. Lembra que aqui no Paleolítico eles vão viver do quê? Eles vão viver da caça, né, da pesca e da coleta de frutos. A mulher no Neolítico, ela vai começar a perceber o quê? Que se ela jogar determinado grão, se ela jogar determinada casca de alguma fruta perto da água, naquele lugar vai desenvolver o quê? Vai desenvolver uma árvore. Então a mulher começou a perceber o quê? Que se plantasse em determinado local aquele grão, ou aquela casca, ou aquele caroço daquele fruto, de desenvolver. E aí foi que veio o quê? Eles descobriram a agricultura. Tia, mas é como assim agricultura? Né? Então agora eles vão fazer o quê? Eles vão plantar aquele grão na terra, naquela terra fértil, e eles vão cuidar, vão começar a molhar, regar, tudo mais. E aí, por determinado momento, vai fazer o quê? Vai crescer aquela árvore e eles vão poder se alimentar daquele produto, tá bom? E outra coisa que foi muito importante no Paleolítico, no Neolítico também, foi o quê? O pastoril. Por quê? Porque agora com a agricultura, eles não precisam, eles tinham com que se alimentar. Então eles não precisavam ficar de um lugar para outro. E aí que vem a sedentarização. Vão ser sedentários, ou seja, se fixar em um lugar só. Por se fixar em um lugar só, vai acabar ocorrendo o quê? Que agora eles têm alimento suficiente, mas eles não vão deixar de caçar, pescar e coletar de outros lugares também, tá bom? Só que o quê? Eles viviam muitas das vezes da caça. E aí, em determinado momento, eles vão começar a caçar e essa caçada vai ser cada vez mais perigosa, porque os animais vão começar, né, a ficar enfurecidos, vão querer fazer o quê? Vão querer ferir eles, né, atacar eles também. E aí eles vão ficar com medo. Então, quando eles vão caçar agora, eles estão caçando, exemplo, estão caçando, exemplo, leva uma cabra. Mas aí eles começaram a perceber também que essa cabra acabava deixando o seu filhotinho. E aí eles começaram a caçar a cabra e trazer o filhotinho. E com essa relação de trazer o filhotinho, eles vão fazer o que agora? Eles vão criar o filhotinho. Então vão começar a criar vários filhotinhos de animais que eles caçavam, tá? E aí eles vão virar, e aí que a gente diz que vira pastoril. Viram pastoreiros, tá? Como eu falei pra vocês, e aí com essa questão desses animais, vai se ter a domesticação dos animais, ou seja, eles vão começar a criar esses animais, tá bom?
Como eu falei pra vocês, agora eles não, com a agricultura, com a questão da domesticação de animais, eles não precisam mais ser nômades, né? Sair de um lugar para ir para outro sempre. Agora eles podem se fixar em um lugar só, tá? Com isso, vai começar a se formar o quê? Umas vilas, vão começar a se formar umas vilinhas, né? E as pessoas vão começar o quê? E aí vai se começar o quê? O desenvolvimento, o crescimento, né? Vai começar o crescimento populacional, tá? Essas famílias vão cada vez mais crescer. Por quê? Porque agora eles vivem da agricultura, agora eles têm como se alimentar. E principalmente eles têm um fogo para aquecer, né? Para eles comerem as coisas mais cozidinhas. E com isso, né, proporcionou muitas coisas positivas para eles, tanto a agricultura como a questão do fogo, tá? E aí a gente vai para a Idade dos Metais. Na Idade dos Metais, a gente tem a divisão do trabalho, tá? Por quê? Agora nessa divisão do trabalho, o papel da mulher é o quê? O papel da mulher, né, é cuidar da casa, é fazer o quê? É cuidar da agricultura. A mulher é responsável, né, por regar a planta, por plantar e colher, tá? Então a mulher é responsável pela agricultura. O homem, ele é responsável pela caça e por cuidar dos animais, da domesticação, tá bom? Outra coisa, num primeiro momento, essa agricultura ela vai servir para quê? Tia, mas eu não lembro para que vai servir essa agricultura. Vai chegar um momento que eles não vão ter muitos alimentos? Sim, vai ocorrer isso. Por quê? Chegar um momento que eles vão entender que eles vão viver da agricultura e por viver da agricultura vão fazer o quê? Vão plantar muito. E vai chegar um determinado momento que essa plantação vai ser muito, ou seja, vai ter muitos frutos. E com isso vai gerar o quê? O excedente, tá? Tia, mas o que é o excedente? O excesso, é grande quantidade, vai ter muito, tá? E aí vai crescer, vai ter um excedente de alimentos, vai ter muitos alimentos para eles. E aí eles vão conseguir comer tudo? Muitas das vezes não. Eles, como tem muito, eles vão comer e aí vai acabar se estragando. Mas não pode se estragar, certo? Então eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a fazer a troca de alimentos. Tia, mas como assim vão fazer uma troca de alimentos? Exemplo, né? O Joãozinho, ele plantava banana. E a Mariazinha, ela plantava abacaxi, tá? Agora, exemplo, o Joãozinho tinha muita banana. E a Mariazinha tinha muito abacaxi. Como eles tinham excedente, ou seja, eles tinham em grande quantidade, eles vão fazer o quê? Eles vão trocar, tá? A Mariazinha, ela vai dar a produção de abacaxi dela para o Joãozinho e o Joãozinho vai dar a produção de banana dele para a Mariazinha, tá? Então vai haver essa troca. Quando existe esse excedente, vai haver o quê? Essa troca, tá? De alimentos. E aí que a gente diz que começa a comercialização, tá? Vai começar a se comercializar esses produtos, ou seja, no primeiro momento com troca de alimentos. Também a gente tem o que é a metalúrgica, tá? Lembra que os utensílios, tanto no paleolítico como no neolítico, eles são de pedra? Pois é. Na Idade dos Metais, eles vão descobrir o que? A metalúrgica. Por quê? Porque eles vão descobrir o cobre, o bronze, o estânio e o ferro. E eles vão começar a fundir. E com isso eles vão fazer o quê? Tia, mas o que? Que isso? Mas como assim? Com tudo isso eles vão fazer o quê? Eles descobriram várias formas de fundição. Eles descobriram várias matérias-primas. Tia, mas o que eles vão fazer com isso? Eles vão começar a fundir e aí vão começar a fazer o quê? Enxadas, vão começar a fazer espadas, facas, tá? Que vai servir para quê? Vai servir para o manuseio deles na vida normal, na vida deles. Ou seja, um grande desenvolvimento vai haver depois, né, dessa questão da metalúrgica. Vai-se também ter a questão de joias, vai-se ter a questão com essa metalúrgica, né, de utensílios, vasilhas, que vão ser feitas também, né, com metais e vai haver o quê? Vai haver uma melhora na vida deles, tá? Então,
em relação aos primeiros povoadores da Terra, é isso. Olha lá. Nosso segundo tema da aula de hoje é a pré-história brasileira. Hipóteses do povoamento da América. A primeira hipótese. Chegaram na América por terra depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria e o Alasca, tá? Olha lá. Esses povos que moravam aqui na Sibéria, eles queriam atravessar para o Alasca, que era o outro lado, tá? Só que eles não teriam como atravessar. Tia, mas por que, tia? Eles não tinham como atravessar. Eu não estou entendendo. Olha lá. No Estreito de Bering existia, nessa época, área glacial. Então, existia muito gelo, né? Como se fosse, assim, um muro que existisse entre a Sibéria e o Alasca, tá? Então, não teria como os povos que viviam na Sibéria atravessarem para o Alasca com esse muro. Tia, mas aí não dava para ir por mar? Pois é, dava. Só que os povos que viviam aqui na Sibéria, eles não dominavam, né? Eles não dominavam a questão das embarcações, eles não sabiam fazer barcos. Então, eles tinham que ficar aqui na Sibéria, porque eles não tinham como sair daqui para ir para o Alasca, certo? Só que, em determinada época do ano, ocorreu que o gelo que existia no Estreito de Bering, ele se desfez. E aí a água ficou normal, né? E aí secou. E aí teve um caminho. Olha que legal. Pois é. Fez-se no Estreito de Bering um caminho, aonde agora o pessoal que morava na Sibéria poderia vir para o Alasca. Tia, mas como foi que eles vieram? Eles vieram andando, tá? Então eles fizeram, né? Pegaram todo mundo, suas roupinhas, suas coisinhas e partiu Alasca, tá? Então fizeram a travessia andando. A outra hipótese é o que? Chegaram à América por mar, vindo da Oceania, de ilha em ilha, até chegar na América. Olha lá. O pessoal aqui da Oceania, né? Essa hipótese diz o quê? Que o pessoal que morava na África, eles fizeram o quê? Eles passaram pela Oceania, né, de barco, porque eles dominavam as embarcações. Então, porque eles dominavam as embarcações, eles vão fazendo o quê? Exemplo, aqui é a África, tá? Então, e aqui outra ilha, aqui outra ilha, aqui outra ilha, aqui outra ilha, tá? Então, esses povos que dominavam as embarcações, eles saíram aqui da África, foram aqui para a Oceania, foram para outra ilha, foram para outra ilha, foram para outra ilha. E até que chegaram aqui na América, tá? E assim foi chegado. Então, esses povos que vieram da África, da Oceania, de várias outras ilhas, eles chegaram primeiro aqui na América. Então, quando esse povo que veio da Sibéria chegou na América, onde hoje é Estados Unidos, Brasil, entre outras localidades. Então, quando esse povo chegou aqui, onde hoje é o Brasil, né? Esse povo aqui, ó, que veio da África, que veio de outras localidades, de outras ilhas, já tinha chegado, tá bom? Olha lá, esses povos, eles são caçadores e coletores. Lembra que eu falei aqui do Paleolítico? Pois é. Esses povos, eles continuam ainda sendo o quê? Viviam da pesca, tá? Da caça e da coleta de frutos. Esses povos que vieram aqui da Sibéria, né? Que vieram da Sibéria, que vieram da África, de outras ilhas, eles não dominavam ainda a agricultura, tá bom? Então, quando eles chegaram aqui, onde é o Brasil hoje em dia, eles viviam do quê? Da pesca, da caça e da coleta de frutos, tá? E aí esses povos foram vivendo aqui, só que aqui existiam vários animais de grande porte, leões, leão pardo, mamutes,
né? Então existiam vários animais de grande porte aqui. Então esses povos teriam que ter muito cuidado na caça, porque por esses animais serem grandes, eles acabariam, né, entrando em confronto com esses povos. Olha lá. Mas tia, como é que a gente pode saber o que esses povos fizeram aqui no Brasil? É simples. Hoje em dia a gente diz que a gente tem sítios arqueológicos, tá? Sítios arqueológicos, por que, tia? Sítios arqueológicos, por quê? Todos esses povos que passaram aqui, que vieram para a América, eles deixaram vestígios. Mas como assim, tia, vestígios? Olha lá. Eles deixaram esqueletos, né? Algumas pessoas no decorrer desse tempo morreram e aí ficou o esqueleto dela lá, né? Outra coisa, utensílios. Esses povos já produziam alguns utensílios, né? Exemplo, uma vasilha para comer, alguma joia, coisa do tipo. Conchas, tá? Concha que eles comiam, né? Os moluscozinhos da concha e jogavam a concha lá onde eles estavam morando. E também deixaram as pinturas rupestres, lembram? Olha lá, eu falei para você das pinturas rupestres na sala de aula, não falei? Nas pinturas rupestres, eles vão deixar vestígios, eles vão deixar coisas, né, desenhos, eles vão fazer descrições do dia a dia deles, como é que eles viviam, se eles tinham caçado. Determinados desenhos, eles mostram o que foi que eles caçaram, qual era o animal que eles conviviam, se eles caçaram. Eles também faziam tipo uma contagem do tempo, né, dos dias. Então, esses povos, eles deixaram vários vestígios pra gente. E esses sítios arqueológicos no Brasil, eles são diversos, tá? A gente tem em Santa Catarina, a gente tem em Minas Gerais, a gente tem no Amapá, a gente tem no Pará, em vários municípios, a gente tem em vários lugares do Brasil, tá bom? Olha lá, os homens de Umbum usavam arco e flecha, boleadeiras, facas e produziam pontas de flechas, tá? Então, esses homens, eles eram homens, né, que acabaram desenvolvendo algumas ferramentas para sobrevivência, tá? Por quê? O arco e flecha, né, era para sobrevivência, ou seja, para caçar também os animais, né? Para acabar flechando o animal e conseguindo seu alimento, né? A boleadeira, eu expliquei para vocês, né? Eles pegavam três fios, em cada fio eles amarravam uma pedra. E aí eles pegavam aquela pedra, aquele fio com aquela pedra, rodavam assim e jogavam, tá? Jogavam no animal, fazendo com que o animal acabasse ficando preso, né? E também acabasse ficando machucado e eles acabavam fazendo com que essa caçada fosse menos arriscada possível para eles, tá? Também eles produziam o quê? Pontas de flechas. Então, aquela ponta de flecha que era mais resistente, né? Eles acabavam produzindo. Outra coisa, né? A gente tem os homens dos sambaquis. Tia, mas eu não lembro o que é o sambaquis. Olha lá. Os povos sambaqueiros usavam lugares perto do litoral para se fixar. Esse pessoal, esses sambaqueiros, né? Essas pessoas que vão viver nos sambaquis. Mas tia, que é os sambaquis? Os sambaquis são umas elevações assim, ó. Como se fosse tipo umas montanhas, tá? Só que dentro, muitas das vezes dela, é oco. Dentro não tem nada. E aí, esses sambaquis, principalmente, eles eram onde? Perto de áreas litorâneas, ou seja, perto do mar, tá? Perto de rio, perto do mar. E aí, esses povos que são chamados de sambaqueiros, eles vão acabar se fixando nesse sambaqui. E eles vão viver nesse sambaqui. Mas olha o que é interessante desses sambaqueiros. É que o quê? Eles vão viver praticamente da pesca, né? Então vão pescar alguns peixes, algumas coisas, alguns outros frutos. Só que o principal, eles
o principal que eles realmente usavam muito eram as conchas, né? E aí eles usavam muito. E aí, esses sambaqueiros, eles acabavam comendo, e onde eles comiam, eles jogavam os restos. Principalmente conchas, tá? Então, por isso que eles são chamados de sambaqueiros, porque também são chamados de sambaqueiros, mas também de concheiros, porque sempre nesses sambaquis vão se ter muitas conchas. E como eles comiam, eles se alimentavam muito, né, desses mariscos, principalmente da questão das conchas, eles acabavam jogando as conchas aqui, ó, onde eles moravam. E aí foi se fazendo o quê? Foi se amontoando aquelas conchas. Outro fato importante para falar dos sambaqueiros é o quê? Nesses sambaquis, eles tinham, né? Eles se fixavam, eles tinham a moradia deles, então eles moravam lá. Quando eles morriam, eles acabavam sendo enterrados lá, bem pertinho deles. Então, as áreas do lado daqui, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, essas laterais aqui dos sambaquis eram feitos do quê? Eram feitos tipo de cemitério, eles enterravam, né, os seus mortos aqui, ó, nos lados, tá bom? A gente também tem aqueles povos que vão desenvolver a agricultura, né? Que vão ser chamados de agricultores e ceramistas, né? Que vão trabalhar com a cerâmica. Olha lá. Esses povos, por viverem, né, da agricultura, vão ser o quê? Sedentários. Vão começar a se fixar em um lugar só. Tá bom? Outra coisa. E uma das plantas, um dos alimentos que eles mais vão usar vai ser a mandioca, tá? A mandioca que eles vão extrair, né, aquele caldo dela, vão ferver, essa mandioca, eles vão fazer um processo dessa mandioca para poder se alimentar desse fruto, certo? Então vão se usar muito a mandioca. Outra coisa, a arte de cerâmica, né? Então vão começar a produzir vasos, utensílios para o seu dia a dia, né? Lembra daqueles vasos marajoaras que a gente tem, que é muito típico aqui do Pará, né? Aqui no Pará acharam-se muitos vasos, né? Vasos, utensílios, mas principalmente urnas fúnebres, tá? Então, imaginem que eles faziam, não tem esses vasos que as pessoas usam hoje em dia, né? Que são estilo marajoara, que são aqueles vasos grandes. Esses vasos, eles não foram feitos para serem vasos, eles eram urnas, ou seja, chama-se o que é urna. Eles pegavam, colocavam a pessoa dentro e enterravam a pessoa lá dentro. Então era feito uma urna, né? O lugar onde a pessoa que morresse pudesse descansar. E essas urnas, elas eram o quê? Elas eram diferentes uma das outras. Por quê, tia? Porque aquela urna mais decorada, a urna mais bonita, ela significava que aquela pessoa era uma pessoa muito especial, né? Então era uma pessoa, exemplo, um cacique, um pajé, tá? Ou um guerreiro muito famoso, tal. E aquela urna mais simples significava que era uma pessoa normal da comunidade deles, ou seja, da vila deles. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso resumo que a gente fez, tá? Foi só para relembrá-los dos assuntos que a gente já tinha dado, tá? Tanto dos primeiros povoadores da Terra, como da pré-história brasileira, tá bom? Beijinhos, saudades, tchau!